Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Laboratório da Imaginação. Hoje iremos falar sobre um tema muito importante para o envelhecimento, para as pessoas idosas e para a sociedade de maneira geral. É sobre o ageísmo. O que vem a ser ageísmo? Você já ouviu esse termo? Você já enfrentou alguma situação caracterizada por ageísmo? Vamos ver então o que seja ageísmo? Vamos então ao conceito de ageísmo, também conhecido na literatura como idadismo. É uma forma de preconceito baseada na idade, que ocasiona a discriminação contra as pessoas vistas como idosas e contribui para sua marginalização e eventual exclusão social. Esse conceito trabalha com os termos discriminação e preconceito. A discriminação é a ação ou efeito de segregar, de separar, de pôr à parte. E o preconceito é uma opinião ou sentimento concebido sem o devido exame. É um juízo prévio que se manifesta numa atitude vexatória. Então, o ageísmo ou o idadismo como sinônimo de ageísmo, é justamente essa forma discriminatória e preconceituosa que separa, segrega, põe à parte as pessoas idosas de uma forma vexatória. E de acordo com a literatura, existem inúmeras formas de se expressar o ageísmo. Existem inúmeras formas de preconceito por conta da idade, de discriminação por conta da idade. E quais são essas formas? Em um estudo publicado na Itália, foi identificado 26 formas de ageísmo, de discriminação, de preconceito contra a pessoa idosa em função de sua idade. Lembrando que na Constituição italiana é proibido expressamente o ageísmo. E também na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, de dezembro de 2000, também é expressamente proibida qualquer forma de discriminação por conta da idade, discriminação etária. Aceito, não aceito, aquelas formas que estão culturalmente enraizadas, as formas manifesta, oculta, consciente e inconsciente, extrínseca e intrínseca, o autoageísmo, as formas direta e indireta, extrageracional e intrageracional, contínuo, ocasional, verbal, extraverbal, compassivo, com desprezo, brincalhão, conflituoso, institucional, extra-institucional, midiática, extra-mídia, família e extra-família. Ou seja, todas essas formas de discriminação e preconceito contra a pessoa idosa por conta de sua idade são manifestações de ageísmo, que muitas vezes estão veladas na cultura e se expressa no nosso comportamento para com a pessoa idosa. Por exemplo, aquela forma infantilizada de tratar o idoso, isso também é uma forma de ageísmo. Talvez
aceito, enraizado na cultura, mas tratar o idoso de uma maneira infantilizada é justamente não respeitar a sua condição de adulto, a sua história de vida e muitas vezes considerá-lo como alguém dependente e que precisa se comunicar de uma forma infantilizada. Isso é totalmente inadequado na relação com a pessoa idosa. Quando falamos de ageísmo, é importante saber quando que esse termo começou a ser usado como uma categoria específica para identificar uma forma de preconceito e discriminação contra as pessoas idosas em função de sua idade. O termo foi criado por Robert Neil Butler. Ele era médico, psiquiatra, e ele é considerado, por conta de suas pesquisas e dos seus estudos sobre envelhecimento e demência, como o pai da geriatria. Ele recebeu, inclusive, um prêmio muito importante nos Estados Unidos, que foi o Prêmio Pulitzer, em 1976. Robert Neil Butler, ele nasceu em 1927 e morreu em 2010, com 83 anos de idade. Segundo Butler, o termo ageism denuncia e categoriza as atitudes, as práticas e as políticas que perpetuam os estereótipos relacionados às pessoas idosas. Geralmente, esses estereótipos, eles pintam, eles exageram, eles apresentam uma forma de envelhecimento totalmente descontextualizada da realidade. Geralmente esses estereótipos apresentam, por exemplo, pessoas idosas dementes, pessoas idosas incapazes, pessoas idosas tidas como um peso social, pessoas idosas em situações extremamente dependentes. Esses estereótipos, eles de fato são perpetuados de maneira que a pessoa idosa, ela se vê cada vez mais inadequada em uma sociedade em que é valorizada justamente a imagem da juventude. Mas quando estamos falando, por exemplo, de uma sociedade cada vez mais em processo de envelhecimento, nós precisamos de fato repensar esse tipo de atitude enraizada na cultura, que é de fato uma atitude preconceituosa e discriminatória e totalmente inadequada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, quando um país atinge 14% da população de pessoas idosas, esse país é considerado um país envelhecido. Em 2019, o Brasil já estava em 13% de pessoas idosas. Ou seja, logo o nosso país será considerado um país envelhecido. Um país com uma população idosa grande. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2060, os idosos serão 25,5% da população brasileira. Isto é, em cada 4 pessoas, uma pessoa será idosa. Ou seja, com um número cada vez mais crescente de pessoas idosas, não dá para fechar os olhos e não levar a sério essa realidade do ageísmo, achar que isso de fato não tem a ver conosco. Sim, o ageísmo ele está enraizado em uma cultura que valoriza a juventude. Quando nós
estamos a envelhecer, nós automaticamente, inconscientemente, olhamos isso de uma perspectiva muito negativa, porque o que a sociedade valoriza é a imagem do jovem. Então, assim, é preciso, de fato, ter atitude, ter prática, se criar políticas que acolham o envelhecimento e que, de fato, expressem a diversidade das pessoas que envelhecem, porque não existe a velhice, não existe o idoso, a idosa. Na verdade, as pessoas experimentam de uma maneira muito diversa o envelhecimento. Muitas com extrema satisfação e outras com limitações financeiras, limitações relacionadas ao corpo, limitações diversas. Mas cada vez mais a longevidade com qualidade de vida tem sido marcada como uma realidade crescente na população idosa. Depois de falar de maneira geral sobre o ageísmo como uma forma de discriminação e de preconceito a pessoas idosas em função de sua idade, eu vou trazer para vocês uma síntese que eu fiz a partir da leitura de 2 textos. O primeiro texto tem o título Envelhecimento Saudável, Resiliência Cognitiva e Qualidade de Vida. E o segundo texto tem como título Precisamos discutir sobre o idadismo, que é, como eu falei anteriormente, uma outra forma de falar sobre ageísmo. Idadismo seria um sinônimo para ageísmo. Eu dividi, então, essa síntese em 3 partes. A primeira parte tem como título a imprecisão, a segunda parte a diversidade e a terceira parte a dignidade. Vamos, então, a essas divisões que eu fiz da nossa síntese. A imprecisão. Quando estamos falando de imprecisão em relação à velhice, estamos dizendo que, de fato, a velhice é algo vivido de uma maneira muito peculiar. Existe um relato de uma escritora e filósofa francesa chamada Simone de Beauvoir, que escreveu um livro que tem o título A Velhice. Ela comenta que ela ouviu o comentário de uma aluna norte-americana chamando-a de velha. Pela primeira vez, ela ouviu a palavra velha associada à sua imagem. E ela ficou instigada pelo efeito perturbador da associação que considerou incômodo, no vigor dos seus 50 anos de idade à época. Beauvoir empreendeu um minucioso estudo no qual põe em questão a naturalização da velhice como fato biológico, denuncia a ambiguidade do termo e constata ser impossível encerrar esta pluralidade de experiências num conceito ou numa noção, ao defender que a velhice deve ser entendida como um fato cultural. A autora conclamou os leitores à luta contra a conspiração do silêncio, usada para escamotear o descaso de nossas sociedades em relação aos mais velhos. Ou seja, aqui a Simone de Beauvoir ela vai mostrar justamente que quando se associa o termo velho a uma pessoa, está de fato colocando uma imagem que representa todo um preconceito e todo uma forma estereotipada de conceber a velhice, sendo que
Não existe a velhice, não existe o velho. As experiências de envelhecimento são muito peculiares. E cada indivíduo que envelhece experimenta de uma forma muito individual o envelhecimento. Com muita satisfação, com menos satisfação, com muitas dores, com menos dores, sendo ativos, sendo menos ativos e alguns inativos, inclusive. Ou seja, cada pessoa experimenta o seu processo de envelhecimento de uma maneira muito própria. E aí, quando uma aluna olha para a sua professora, no caso a Simone de Beauvoir, com os seus 50 anos de idade e a caracteriza como velha, esta aluna está de fato sendo bastante preconceituosa e imprecisa quando classifica uma mulher filósofa, professora da universidade, em pleno vigor, como velha. Então percebe-se que a imprecisão é uma característica desse preconceito que identifica pessoas em determinada época da vida como velhas, com essa imagem estereotipada que se consagrou da velhice, sendo que não existe a velhice. O envelhecimento é diverso e cada pessoa experimenta essa fase do desenvolvimento humano de uma maneira muito peculiar. É importante lembrar desse aspecto do envelhecimento como algo impreciso. Se formos falar em termos de legislação, estamos dizendo que uma pessoa que atinja 60 anos de idade, ela goza de direitos oriundos desse tempo de vida. Mas isso não significa que esta pessoa com 60 anos de idade, ela tenha que carregar em si o peso de um conceito criado culturalmente com todo um estereótipo de representação social que coloca essa pessoa em uma situação muito precária, à margem. E isso é a função, e esta é inclusive a função do preconceito: segregar, separar, colocar à margem. Ou seja, não se pode entender e conceber a velhice como um fator só, como algo único, mas entender como uma experiência diversa, e cada pessoa diz sobre o seu envelhecimento de uma maneira muito peculiar. Eu lembro que, em conversa com um idoso, ele disse que se sentia bastante feliz por ter seus 80 anos de idade. E ele dizia bem assim: olha, eu sei que eu não consigo fazer muitas coisas que eu já fiz na minha juventude, mas eu já estou extremamente satisfeito por ter feito muitas coisas que hoje eu não posso fazer mais. Mas agora eu posso fazer uma coisa que é descansar. Eu gosto de descansar e saber que já vivi muitas coisas e muitas coisas que me deram prazer e satisfação e realização pessoal. Hoje é um tempo para descansar. Eu achei essa declaração muito sábia e ao mesmo tempo muito apropriada para dizer o seguinte: olha, eu estou vivendo uma outra época da vida com novos propósitos, com nova perspectiva, inclusive com uma realização pessoal. Quando eu dei o título A Diversidade a este segundo ponto da nossa conversa, eu estou dizendo que nós não
podemos, de maneira nenhuma, falar de velhice como uma categoria única, mas falar de inúmeras pessoas que vivenciam de uma forma muito peculiar o seu envelhecimento. De maneira geral, quando falamos sobre a geração que está envelhecendo ou a geração de pessoas idosas contemporaneamente, estamos nos referindo àquelas pessoas que nasceram após o período da Segunda Guerra Mundial. Essa é uma geração que geralmente a literatura chama de os Baby Boomers. E eles compreendem as pessoas que hoje estão aí com 70, 80, 90 anos de idade, né? Essas pessoas, elas tiveram uma participação social bastante ativa na sua geração. Elas moldaram de uma maneira assim muito peculiar o que era a juventude, por exemplo, nos anos 70 e 80. Homens e mulheres que passaram por importantes mudanças na sociedade, ou mesmo tiveram participação ativa nessas mudanças, tais como o movimento feminista, as mudanças no comportamento sexual, os novos modelos de casamento e de família, a entrada maciça das mulheres nas universidades e no mercado de trabalho, o uso da pílula anticoncepcional, a vivência de terapias psicológicas e psicanalíticas, o movimento da contracultura, a lei do divórcio, entre tantas transformações que ocorreram nos anos de 1960 e nas décadas seguintes. Essas pessoas que vivenciaram esse momento da história, esse momento efervescente da história e da contracultura, elas hoje são pessoas que estão justamente caracterizadas como pessoas em processos de envelhecimento. Só que elas não podem, mesmo assim, mesmo que elas façam parte de uma geração muito peculiar, elas não podem ser identificadas como uma categoria específica. Essas pessoas, elas são os velhos. Não existe a velhice e não existe um envelhecimento único. É interessante que em um dos artigos que eu li, diz que as velhices são diversas. Os jovens também são diversos, os adultos são diversos, ou seja, nós somos marcados por uma diversidade muito grande. Então, aí o artigo diz assim: ao lado do vovô austero de cabelos brancos, temos o motoqueiro tatuado que já é avô e vira pai novamente. É lógico que é uma frase um tanto também estereotipada, mas que de fato representa uma diversidade muito grande, não apenas na maneira como o corpo velho se apresenta socialmente, mas também como a pessoa idosa se sente na sua subjetividade. Inúmeras pessoas idosas, elas vão dizer que se sentem realizadas, felizes, se sentem plenas no seu envelhecimento, como outras pessoas por razões financeiras, sociais, razões relacionadas ao corpo, à saúde, acaba também tendo uma experiência da velhice um tanto precária. E que, por isso, é preciso, inclusive, pensar o envelhecimento não como uma responsabilidade apenas do indivíduo, mas como uma responsabilidade da sociedade e também uma responsabilidade dos governos, de pensar o envelhecimento da população
como um fator que deve ser de fato adequado em um contexto de políticas públicas que acolham e que oportunizem a experiência do envelhecimento de uma maneira ativa, socialmente acolhida e que possa de fato agregar essa diversidade de representações do envelhecimento. Tem pessoas idosas que querem aposentar e simplesmente descansar, outras que querem continuar trabalhando, outras que querem viajar, outras que simplesmente querem cuidar dos seus netos e estar presente de uma maneira assim mais ativa na sua família. Então, assim, cada pessoa idosa vivencia o envelhecimento de uma forma muito peculiar. E é importante que a sociedade possa ter estrutura social para agregar, acolher e potencializar cada uma forma de subjetivação da velhice. A dignidade da velhice. O que queremos dizer quando estamos dando esse título? Dignidade da velhice é dizer que a pessoa que envelhece, ela tem uma história de vida marcada por uma experiência peculiar. Uma experiência em uma conjuntura histórico-social específica. E por isso tem uma história que é resultado de inúmeras escolhas e de condições de vida diversas. Quando nós estamos conversando com uma pessoa idosa, é importante interagir com esta pessoa considerando-a como de fato é uma pessoa adulta e uma pessoa com uma experiência de vida vasta. Inclusive, se nós tivermos humildade e tivermos, inclusive, tato, nós iremos aprender muitas coisas que não sabemos neste tipo de interação. Logo, é totalmente inadequado usar nessa interação aqueles termos no diminutivo, aqueles termos que geralmente se usa com crianças, a chamada comunicação infantilizada. Isso é de fato ruim para a dignidade da pessoa idosa como uma pessoa adulta. Quando você usa esse termo, essas formas de comunicação infantilizadas, de fato, você está sendo bem inadequado. Uma outra forma também de se relacionar com a pessoa idosa que é inadequada à sua dignidade enquanto pessoa adulta é aquele modo paternalista de se tratar o idoso. Quando você quer fazer tudo por ele, como quando você atravessa na sua frente, né? Quando você toma a iniciativa ao invés de esperar que a pessoa mesmo tome a sua iniciativa no seu tempo e do seu modo, o que fica aí evidente é justamente a questão da dependência. Essa forma de comportamento em que você é muito paternalista, você de fato está implicitamente dizendo que a pessoa idosa ela é dependente. Não, ela tem um tempo de resposta a um estímulo X que lhe é próprio. E esse tempo de resposta pode não ser o seu tempo de resposta, mas é importante sempre entender que a pessoa idosa ela deve responder aos estímulos do ambiente de acordo com o seu tempo e
a sua autonomia. Se caso a pessoa precisar de ajuda, ela vai sinalizar. Se caso ela estiver fazendo algo equivocado, você pode inclusive pontuar uma melhor forma de se fazer aquilo, mas sempre respeitando essa condição da pessoa idosa como adulta e autônoma. É interessante também pensarmos nessa questão da dignidade da pessoa idosa, pois todos nós somos instados de uma maneira muito consistente através das propagandas midiáticas de que o belo, de que o bom é o jovem. É uma sociedade que endeusa a juventude. Quando você envelhece em uma sociedade assim, você então encara o envelhecimento de uma maneira muito reativa, como se você tivesse que lutar contra o envelhecimento, como se o envelhecimento fosse algo extremamente pernicioso. Isso é uma forma de tratar o envelhecimento indigna. É importante pensar no envelhecimento como uma conquista histórico-social. É importante pensar no envelhecimento como uma conquista de experiência de vida. E cada idoso, então, tem a sua própria experiência e tem a sua forma muito peculiar de encarar o seu envelhecimento. Quando falamos de envelhecimento e dignidade, estamos também falando de autonomia. E quando falamos de autonomia, estamos se referindo à capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões. E eu gosto de uma frase que diz assim: qual é o lugar do velho? O lugar do velho é onde ele quiser. E esta vontade tem e precisa ser respeitada. Finalizando o Laboratório da Imaginação de hoje, eu quero agradecer a atenção de todos e de todas e finalizar este momento com um texto do Rubem Alves sobre a velhice, por oposição. Ele diz assim: sobre a velhice, por oposição aos gerontologistas que analisam a velhice como processo biológico, eu estou interessado na velhice como um acontecimento estético. A velhice tem a sua beleza, que é a beleza do crepúsculo. A juventude eterna, que é o padrão estético dominante em nossa sociedade, pertence à estética das manhãs. As manhãs têm uma beleza única, que lhes é própria. Mas o crepúsculo tem um outro tipo de beleza, totalmente diferente da beleza das manhãs. A beleza do crepúsculo é tranquila, silenciosa, talvez solitária. No crepúsculo, tomamos consciência do tempo. Nas manhãs, o céu é como um mar azul, imóvel. No crepúsculo, as cores se põem em movimento. O azul vira verde, o verde vira amarelo, o amarelo vira abóbora, o abóbora vira vermelho, o vermelho vira roxo. Tudo rapidamente. Ao sentir a passagem do tempo, nos apercebemos que é preciso viver o momento intensamente. Tempus fugit. O tempo foge. Portanto, carpe diem. Colha o dia. No crepúsculo, sabemos que a noite está chegando. Na velhice, sabemos que a morte está chegando. Isso nos torna mais sábios e nos faz degustar cada momento como uma alegria única. Quem sabe que está vivendo a despedida, olha para a vida com olhos
mais ternos. Obrigado. Até a semana que vem. Tchau, tchau.